Fala galera, bom, hoje eu tô aqui pra falar de um dos filmes mais aguardados do ano, sem nenhuma dúvida, em relação à expectativa de bilheteria, em relação ao que eu vejo a galera falando também. Sem nenhuma dúvida é o filme mais aguardado por mim, pessoalmente, porque eu sou muito fã de Rei Leão, então era um filme que eu tava com muita expectativa, um filme que eu queria muito assistir, eu comprei o ingresso há mais de um mês atrás. Tá, esse debate aí, esse filme foi uma merda, esse filme foi maravilhoso, e eu tô aqui pra poder esclarecer um pouco algumas das críticas que eu vi negativas em relação ao filme, e também dizer o que eu achei desse filme, porque como todo mundo sabe, eu sou muito fã, e quando a gente é muito fã, a gente sempre vai com aquelas pedrinhas na mão, porque a gente não quer que cutuquem o que a gente gosta. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos. Tem muita gente que vê meus vídeos e não se inscreve no canal, e isso dificulta muito o crescimento do canal. E também não esquece de dar seu like no vídeo, porque senão vocês assistem e esquecem de dar o like. Mas é isso, vamos começar a falar de Rei Leão, porque eu tenho muita coisa pra falar. Bom, eu vou começar esse vídeo falando das minhas opiniões pessoais sobre o filme e depois eu falo aí das críticas que eu tenho visto, as mais repetidas que eu tenho visto negativas em relação ao live action. Bom, eu particularmente amei esse live action, era basicamente tudo que eu tava esperando, ele é bem próximo do primeiro filme em relação ao desenvolvimento da história, as cenas são muito parecidas, tem várias tomadas que foram bem copiadas mesmo da animação. A Disney tá fazendo muito isso, eles estão pegando os desenhos originais e fazendo quase um frame by frame em cima do filme original, mas tem algumas cenas novas, tanto que o live action tem meia hora a mais do que o desenho original, então obviamente tiveram alterações, mas nada que interferiu muito no decorrer da história. O desenrolar do filme é bem parecido, aliás é idêntico ao desenho original. Quanto às músicas do filme, a gente sabe aí que Rei Leão tem uma das trilhas sonoras mais famosas e icônicas do cinema. Se eu não me engano, era a trilha sonora mais bem vendida e mais bem sucedida até Frozen aparecer. Então, assim, eles obviamente conservaram todas as músicas nesse filme. As versões são muito parecidas com as originais, o que me incomodou um pouquinho. Eu queria ver umas versões um pouquinho mais diferentinhas, com os arranjos mais modificados. Mas, de qualquer forma, as músicas são muito lindas. Eu adoro a trilha sonora do filme, então não teve nada que me decepcionou nesse sentido. O Hans Zimmer, que é o compositor responsável pelo primeiro filme também, foi responsável pelas composições desse, então ele basicamente sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque foi ele que fez as versões originais. Então assim, eu tenho muita pouca coisa pra reclamar do filme, eu achei o filme muito incrível. Ele visualmente é deslumbrante, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo já sabe. Os visuais do filme são muito bonitos, ele tem um grau de realidade absurdamente alto. E é isso, eu acho que se vocês gostavam do desenho, não tem nenhum motivo de vocês não irem assistir ao filme. Não recomendo vocês irem com crianças, ele não é um filme visualmente muito legal pra criança, ele é meio pesado e não tem muita cor e muita coisa lúdica, então acho que a criança talvez fique entediada e encha a porra do saco de quem tá assistindo o filme. Então não levem seus filhos para ver as versões live action de nenhum filme, porque não é feito pra criança. Vamos agora falar das críticas negativas, e tem duas que são as que eu vou falar aqui, que são as que eu mais estou escutando. Uma delas é em relação à dublagem da Beyoncé e algumas outras dublagens do filme. Quanto às outras dublagens do filme, no geral, eu achei elas impecáveis, assim, eu achei a escolha de elenco desse filme muito boa. Elas são próximas do original, mas ao mesmo tempo não parecem cópias, elas têm um toquezinho meio novo, então eu achei que ficaram muito legais. Os diálogos estão basicamente todos repetidos do original, então também não teve nada de muito diferente nesse sentido. Quanto à dublagem da Beyoncé, eu tenho algumas críticas pra fazer, sim. Eu sei que a Beyoncé é uma das maiores estrelas do mundo, não tô questionando de forma alguma o talento dessa mulher, ela é absurdamente talentosa, de um jeito que me irrita, pra falar a verdade. E eu não achei que ela fez um trabalho ruim como Nala, em questão de falta de talento. Eu acho que talvez tenha rolado um erro de direção, porque eu acho que a Beyoncé tem capacidade para fazer isso de outra forma. A Nala é um personagem que, mesmo no desenho, ela é muito suave falando as coisas, ela não tem nenhuma grande reação a nada, ela não é um personagem muito explosivo. Mas existem algumas cenas no live action, que inclusive não tem na versão original, que a Nala tá ali participando de brigas e tendo alguns momentos mais intensos. E nesses momentos eu senti que faltou muito essa entonação da agressividade, de ficar muito puta, de você sentir que a Nala estava reagindo ao que estava acontecendo. Pareceu que a Nala estava de boaça, tranquilona. Mas como eu falei pra vocês, a Beyoncé não gravou o filme na casa dela e mandou um pendrive pra Disney. Ela gravou isso no estúdio, com direção, com edição. Então assim, eu acho que se faltou esse toque dela, eu não acho que se fosse uma coisa pedida a ela, ela não teria feito, não teria tido capacidade de fazer. Eu acho que isso pode ter sido um erro de direção mesmo, de não terem pensado que ia ficar sem impacto ali na hora. Então vamos agora à segunda crítica mais feita ao filme, que no caso não é a segunda, é a crítica mais feita, mas é a segunda que eu vou falar, que é a de que os animais estão sem emoção, que o filme está sem reação, que os animais não têm expressões faciais. Vamos entender isso aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês aqui é em relação ao que é um live action. Eu acho que muita gente
não entende qual é a proposta do live action, tá? O live action, ele é uma versão de um filme que já existe, passado para mais próximo, aliás, o mais próximo possível da realidade. Esse é o objetivo do live action. Obviamente, o resultado do live action vai depender muito do conteúdo do filme. Por exemplo, a gente teve o live action do Aladdin, que é um filme que tem gênios, tapetes voadores, a gente tem um lado lúdico no Aladdin muito forte. Então, quando você pega o desenho do Aladdin e passa para um live action, você consegue aproximar da realidade em relação a serem pessoas de verdade, os efeitos especiais são muito bons, o tigre da Jasmine, ele é um tigre de verdade. Então, assim, você tem esses pontos em que você vê que é uma versão mais realista do filme, mas você não precisa ir lá na realidade de verdade, a realidade crua, porque você tem elementos lúdicos, você tem elementos fantasiosos. Então é muito diferente os live actions que a Disney já produziu do Rei Leão. Agora vamos pegar aqui o exemplo do Rei Leão, tá? Vou falar aqui do filme original, pra gente entender o que ele é e em cima do que as pessoas trabalharam pra poder produzir o live action. O desenho original do Rei Leão, ele é um desenho sobre animais que ocupam espaços de animais. Eles têm ali aquela humanização deles em relação a ter o rei, o príncipe, tem o Timão e o Pumba, que são... Todos os personagens do filme são bem humanizados, tanto que eles têm expressões muito humanas no desenho, mas se vocês forem tirar essa liberdade artística da animação 2D, que é muito comum de você dar uma viajada, fazer uma coisa meio surrealista, quando você pega o cru do desenho do Rei Leão, ele é um desenho sobre animais ocupando o espaço de animais. Eles não constroem prédios no desenho, eles não dirigem, eles não fazem nada que um animal não pudesse fazer. Eles caçam, eles acasalam, eles fazem coisas dentro do mundo dos animais, obviamente com essa capa lúdica do desenho 2D da animação Disney, ok? Ok. Agora, quando você tem a proposta de um live action, que como eu já expliquei pra vocês, é pegar uma coisa lúdica e passar o mais próximo que você pode da realidade e aplica isso num desenho como o Rei Leão, que não tem absolutamente nenhum elemento lúdico além das ferramentas do desenho animado. Se tirarem as ferramentas do desenho animado, o Rei Leão ele não tem nenhum ponto como uma fera, ou enfim, um tritão, uma sereia, um gênio, um tapete voador. Você não tem esses elementos fantasiosos. Você acaba sendo obrigado a pegar essa produção, tirar, obviamente, o lado lúdico da animação, porque isso todos os live actions fizeram, sem nenhuma exceção. Só que o que sobra no Rei Leão é muito diferente do que o que sobra no Aladdin, é muito diferente do que o que sobra na Pequena Sereia, é diferente do que sobra na Bela e a Fera. O que sobra no Rei Leão, quando você tira o desenho 2D, é uma história sobre animais vivendo a vida de animais. É só isso que sobra. Então, quando você pega isso e propõe um live action pra isso, a única possibilidade que você tem é um filme como que foi feito. É um filme com animais absurdamente realistas fazendo coisas que animais fazem. Eles não voam, eles não são gigantes, eles não explodem o mundo. Eles são simplesmente animais vivendo a porra do ciclo da vida. É isso que eles fazem. Então, quando eu escuto essas críticas em relação a os animais não tinham muita expressão, eles não ficaram parecidos com o do desenho, eu fico muito confuso, na realidade, com o que a pessoa estava querendo que acontecesse no filme. Porque eu juro pra vocês que eu entendo a reclamação de eu não queria que fosse feito um live action do Rei Leão. Super concordo. Não concordo, assim, em relação a eu não querer também. Eu gostei do filme. Mas eu entendo essa opinião. Eu entendo a pessoa não querer que seja pego aquele desenho que ela gosta tanto e transforme numa coisa realista porque ela gosta daquela versão lúdica e animada do Rei Leão. Ok, sem nenhum problema. Agora, eu não vi nem metade das pessoas que estão reclamando agora se opondo à produção do live action. Quando o live action foi anunciado, ninguém se opôs. Todo mundo achou ok, todo mundo achou maneiro. Mas agora que foi produzido, as pessoas estão observando esses pontos e se incomodando. Só que elas não entendem que esses pontos não tinham como não estar ali. Como é que você pega essa produção, que como eu já expliquei, não tem nada de lúdico, transforma ela num live action? Ou seja, você pega a parte estética e aproxima da realidade, tira o lúdico do desenho e aproxima da realidade, e você tem um filme absurdamente realista, e você quer que nesse filme os animais tenham as mesmas expressões caricatas que eles tinham no desenho. Não tem como você misturar esses dois mundos. Ou você trabalha com o lúdico da animação 2D, ou você faz uma animação 3D em cima disso, enfim. Ou você faz um live action, que é a proposta desse filme, é um live action, e você vai ser obrigado a limitar a expressão e o comportamento dos animais ao que eles conseguem fazer fisicamente. Um leão nunca vai botar a sobrancelha dele aqui em cima, porque ele não tem músculos na face dele que permitam isso. Eu acho que o ponto que as pessoas estão esquecendo, que pra mim é muito claro, é que leões existem. Quando você vai se aproximar da realidade e você já tem um parâmetro real aqui pra você se aproximar, você não tem como fugir dele. Se eu tô fazendo uma versão realista da fera, ou se eu tô fazendo uma versão realista, sei lá, do gênio, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me aproximar pra caralho do desenho, porque não existe um parâmetro real. Mas se eu tenho um parâmetro real, que é o leão, o antílope, o suricato, o porco selvagem, sei lá o que o pumba é, se eu tenho esses parâmetros reais, eu não posso simplesmente sair daqui e me propor a fazer um filme realista e também não vir pra cá.
Eu não posso simplesmente pegar a natureza, jogar pro alto e fazer o que eu tô afim, porque os fãs do filme querem que isso seja feito. Vocês entendem isso? O live action, ele vai pegar o filme daqui e vai colocar aqui. Só que em muitos casos, esse aqui não existe. Então eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero aqui. Só que o Rei Leão ele é baseado em animais que já existem, ele é baseado em seres que já têm uma referência. Se você quer fazer uma versão realista de um ser que já existe, você é obrigado pela natureza a fazer uma coisa parecida com a natureza. Porque a única alternativa que eu vejo agradando as pessoas que fizeram essa crítica é de você fazer o live action lá com as imagens reais e as versões realistas dos personagens, que até onde eu sei todo mundo sabia que ia ser assim, e ao mesmo tempo colocar nas expressões desses animais extremamente realistas expressões humanizadas e caricatas como as do desenho. Se vocês acham que esse meio aí dos dois mundos ficaria muito legal, eu particularmente acho que não ficaria muito legal. E eu acho que muita gente que está pensando isso agora também deve estar achando que também não ficaria muito legal. E não acho que seja isso que as pessoas estavam querendo. Então, como eu já falei pra vocês, eu super entendo a posição de não querer que seja feito um live action do Rei Leão. É super compreensível. Mas ao mesmo tempo, querer que ele seja feito dessa forma, misturando esses dois cenários impossíveis, eu não consigo ver como que isso funcionaria. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre o live action do Rei Leão. Um filme que eu tava esperando muito, que sim, supriu todas as minhas expectativas. Era basicamente isso que eu tava esperando mesmo. Eu acho que eu não fui esperando essas coisas que as pessoas foram esperando. Talvez por isso eu tenha gostado tanto do filme. Mas eu recomendo muito a todo mundo que gostou do desenho ir assistir. Se vocês entenderem a impossibilidade dessa mistura desses dois mundos, eu acho que vocês vão gostar muito do filme também. Também quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês acharam o mesmo que eu, se vocês discordam de mim. Também quero pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos. E deixarem like de vocês no vídeo se vocês ainda não deixaram. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.